Um casal foi espancado até a morte no bairro Santa Isabel, na província de Maputo. É um assunto que vai ser pormenorizado ao longo deste jornal. O Presidente da República visitou hoje o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Na ocasião, o ministro José Pacheco disse que o orçamento para a agricultura continua muito longe de satisfazer as necessidades do setor. Filipe Nyusi chegou ao Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar às 9 horas para uma visita de cerca de 4 horas. Após ser recebido pelo ministro do Pelouro, o chefe de Estado foi conhecer algumas direções nacionais do Ministério e recebeu explicações sobre o trabalho desenvolvido. Temos 5 departamentos, sempre foram os 5 departamentos. Hoje, com as novas competências e atribuições do Ministério da Agricultura, temos o Departamento de Civicultura. E estamos a olhar, portanto, civicultura, áreas plantadas, reflorestamento para diferentes fins, energética, colega aqui para interagir, funcionamento do ofício prévio, por favor. A campanha agrícola inicia em setembro, com a emissão do prognóstico da estação chuvosa, que é emitido pela Sarcov, na SADC. É um fórum que faz a antivisão da estação chuvosa para a região da SADC. Ele faz a nível macro e, por sua vez, o INAM faz a nível nacional. Nyusi deixou a sede do Ministério e seguiu para o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, onde visitou alguns laboratórios de veterinária e de vacinas. O laboratório contribuiu no crescimento da produção? Contribui no crescimento da produção de várias maneiras. A principal é que um diagnóstico atempado permite o tratamento e implementação de medidas de controle e prevenção. Então, por exemplo, no caso da febre aftosa, que nós confirmamos em menos de 24 horas, foi possível implementar restrições de movimentação do gado para não se alastrar a doença. Nas províncias não temos laboratório? Temos laboratórios provinciais, temos 3 laboratórios regionais e temos 6 laboratórios provinciais. A agenda do trabalho terminou com um conselho consultivo alargado aos gestores de empresas e institutos subordinados ao Ministério da Agricultura. Foi aqui onde José Pacheco falou do fraco desempenho do setor em 2016 e lamentou que o orçamento do Estado alocado à agricultura está muito aquém das necessidades. Apesar das intempéries do ano passado, o setor agrário teve um desempenho ligeiro, crescemos em 2,6%, abaixo do nosso desafio do PEDSA, que prevê um crescimento de pelo menos 7%. O nosso orçamento, apesar de ter conhecido uma ligeira subida de 2016 para 2017 de 20%, tendo em conta o elevado nível de despesas, está aquém das nossas realizações, daí que nos nossos desafios priorizamos a mobilização de recursos financeiros. Com pouco mais de 9 mil funcionários, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar tem como principais funções planificar, dirigir e assegurar a execução de políticas agrárias e de segurança alimentar e nutricional. O presidente Nyusi considera que só com investigação agrária Moçambique pode tornar-se num país autossuficiente na produção de alimentos. Segundo palavras de Filipe Nyusi, o país deve parar de fazer agricultura de forma empírica. Depois de ver e ouvir muito sobre a agricultura, Filipe Nyusi deixou ficar os seus comentários. Mas antes, começou por informar que vai visitar todos os ministérios para saber ao detalhe o que é que cada um está a fazer e explicou também por que é que escolheu começar pelo setor da agricultura. Com a produção nós podemos nos livrar daquilo que nós consideramos agora como uma dependência externa. Mas a produção agrícola e pecuária é a atividade tradicional do nosso povo, é aquilo que nós sabemos fazer, é aquilo que nós podemos fazer a qualquer momento. Por isso mesmo que iniciamos a nossa visita a esta casa. Falando a partir do Instituto de Investigação Agrária, o chefe de Estado disse que Moçambique só será autossuficiente na produção alimentar se apostar na ciência. Já não estamos autorizados a fazer a agricultura empírica ou a pecuária artesanal.
aquilo que eu ouvi é o que deve acontecer. Saber que semente, em que solo, em que clima e combinar. Vamos levar esses conhecimentos à base e não existe nenhum país que cresce na agricultura a não priorizar a investigação. E fiquei, como disse, encorajado aquilo que vi, incluindo quando temos alguns laboratórios que competem internacionalmente, quando já produzem vacina, podemos produzir muito mais. Em 2016, o Ministério da Agricultura contava com 1.370 extensionistas que assistiram mais de 634 mil produtores. Filipe Nunes defende que a extensão agrária deve ser explorada no máximo. E esses extensionistas têm que ser multidisciplinares agora. Nós teremos que encontrar uma maneira de viabilizar estes jovens, que algumas atividades vossas interligam, por exemplo, com a pesca, quando estamos a fazer a piscicultura, ou muitas das vezes eles têm noções, sim, de pecuária, mas quando estão no terreno, estão muito virados para a agricultura só. Terão que ter uma obrigação para não ter. Vamos fazer o pleno aproveitamento dos jovens que colocamos no terreno. Apesar de ter milhões de hectares de terras férteis para a produção agrícola, Moçambique continua a importar maior parte do que consome. Em 2016, por exemplo, Moçambique registrou déficit de pouco mais de 300 mil toneladas de arroz, 140 mil de batata, 93 mil de tomate, 5 mil de carne de vaca e igual quantidade de frango. Crime bárbaro no bairro Santa Isabel, na província de Maputo. Um casal foi espancado até a morte por indivíduos desconhecidos. Há suspeita de que o crime esteja relacionado com uma burla de um processo de aquisição de terreno que havia sido vendido também para mais de 2 pessoas. Estas fotografias mostram o casal já sem vida na noite da última segunda-feira, no bairro Santa Isabel, no distrito de Marraquene, em Maputo. Informações recolhidas no terreno indicam que o casal comprou um imóvel que, entretanto, já tinha sido vendido a mais 3 pessoas. E na tentativa de reaver o valor da compra do imóvel, esposa e marido foram brutalmente espancados até a morte pelo suposto vendedor e seus acompanhantes. Ao que tudo indica, o ato macabro deu-se exatamente nesta residência com o número 330, como consta da declaração de compra e venda. Neste local ainda é possível ver alguns vestígios, como é o caso deste do meu lado esquerdo, aqui na parede, são vestígios de sangue. E pelo quintal ainda se vê marcas de rodas do carro usado pelas vítimas. As pessoas entraram e um senhor e uma senhora vieram do carro, estacionaram o carro ali, naquela hora das 18. Depois entraram dentro da casa. Daí já não sei como é que saíram. Viviam o dono. Só que a partir, acho que foi no mês de dezembro, já não estava aqui. Eu não percebi nada, pelo menos dormimos cedo. Os 2 corpos foram encontrados amarrados, dos pés à cabeça e com a cara enrolada com fita cola. Neste documento em nossa posse, consta como proprietário do imóvel o Sr. Hermínio Mangano, confirmado como residente daquele bairro. Sim, é a casa dele. Confirmo, porque o número é este, também o vizinho confirma de que é a casa do Sr. Mandano. Na altura em que a nossa equipa esteve no local, encontrava-se este senhor a limpar o espaço. No entanto, ele diz que apenas recebeu ordens e não está a par dos acontecimentos. Estou foi surpreendido agora. Estou foi surpreendido. Eu cheguei assim, eu só comecei dali às 5, comecei a cultivar, voltei, fui almoçar, agora voltei, agora vim a continuar a cultivar. Ela veio antes de ontem, o Sr. Mangano. Ele disse que é para me limpar o meu terreno, antes de ontem à noite. Segundo ficamos a saber, o casal estava desaparecido desde a noite de segunda-feira e os corpos só foram achados nesta terça-feira, na morgue do Hospital Central de Maputo. O casal assassinado contraiu matrimônio em outubro do ano passado.
E aí, Manica, uma menina de 14 anos foi espancada até a morte pelo pai. A menina teria iniciado um relacionamento afetivo com um homem de 43 anos, o que teria levantado a fúria dos pais. O casal, que foi detido pela polícia, confessa que a morte foi acidental e que a intenção era educar a filha. Trata-se deste casal na imagem, agora a ver o sol aos quadradinhos, no comando distrital da PRM em Sussundenga. A mãe da vítima conta que tudo começou quando descobriu que a sua filha já estava a namorar um senhor de 43 anos de idade. Não se conformando com a atitude da filha, orientou ao pai para espancá-la. Falei que esta nossa filha tem apenas 14 anos e namora um senhor de idade relativamente avançada. Daí orientei para batê-la. O pai bateu-na por volta das 7 horas e de seguida fomos a Machamba. Quando regressamos às 11 horas, ela já não estava em vida. Já o pai diz ter notado que a filha estava a emagrecer, o que lhe levou a concluir que estava a namorar, tendo-a espancado com a intenção de educá-la. Só que eu vi essa criança a reduzir o corpo dele e chegou de fugir. Não estive a decidir para matar, só estive para educar, não sabia de que isso estraga-se. A polícia diz que já foi lavrado um processo-crime contra o casal iniciado de matar a sua própria filha, o qual já segue os seus trâmites legais. O homem supostamente queimado pela mulher em Maputo está fora de perigo. Neste momento encontra-se internado nos serviços de cirurgia plástica no Hospital Central de Maputo. Sem gravar a entrevista, os médicos disseram que o paciente está estável e a reagir bem ao tratamento. Os detalhes com o repórter Ricardo Machava. Ruben Matsombe continua internado aqui nos serviços intermédios da cirurgia plástica no Hospital Central de Maputo. A vítima ainda está em estado de choque, por isso quis evitar a todo custo a presença da nossa equipe de reportagem, mas em contacto com o pessoal médico ficamos a saber que ele está a evoluir de forma positiva, mas não se podia dar mais detalhes sobre o seu estado de saúde. A verdade é que a sua esposa continua também internada no Hospital Psiquiátrico de Infulene por uma questão processual, ou seja, é preciso que ela passe por um exame psiquiátrico para avaliar o seu estado de sanidade mental, o que poderá constar também do processo que vai até ao tribunal. A ser verdade, a atitude da mulher é um crime de violência doméstica associada à tentativa de homicídio. Trata-se de um crime punido com pena pesada. O fato de ter havido premeditação, porque ela pensou em ir para a cozinha, em aquecer o óleo, em surpreender a pessoa que estava em repouso e regá-lo com óleo quente. Devido à exposição das queimaduras, o acesso da vítima é limitado para evitar a contaminação por bactérias. O grau de queimadura, associado à zona do corpo que sofreu, pode-se considerar grave, mas a equipe de saúde está animada com a evolução do tratamento. Os casos de violência doméstica tendem a aumentar, sobretudo na cidade de Maputo. Em 2016, foram reportados 2.958 casos, significando uma subida de 582 casos, comparando com 2015. As mulheres ocupam 60% do total das vítimas e 10% são homens. Entretanto, poucos são os homens que tomam coragem de denunciar os maus tratos. Os casos de violência são o mais frequentes, sim. As estatísticas dizem isso relativamente às mulheres do que aos homens, mas os homens também sofrem violência doméstica. E este sofrimento não pode ser visto apenas no espectro das mulheres, tem que também ser visto no espectro dos homens e ver como é que nós podemos sempre proteger a vítima e fazer com que as nossas famílias vivam em harmonia. Uma harmonia que para já dificilmente voltará a existir entre este casal. Dezenas de pessoas juntaram-se hoje em frente à Procuradoria da cidade de Maputo. São os lesados de uma operação ilegal que acontecia desde 2014, onde eram acareados juros mensais estimados em 30%. 7 meses depois do congelamento das contas da operação conhecida como Banco Chinês, os 16 mil lesados continuam a exigir o seu dinheiro de volta.
são parte do grupo de cerca de 16 mil depositantes burlados pela instituição financeira denominada Associação de Crédito Ajuda Mútua, mais conhecida por Banco Chinês, que aliciava os depositantes com juros altos. A espera é longa, daí que há quem opte por manter-se sentado ou até mesmo deitado. Entre os lesados está Alberto Muta, residente em Massinga, e que conta que depositou 200 mil meticais, estando cada vez mais difícil vir a Maputo para exigir o seu dinheiro. Já estão a dizer que é para estar a ser burlado. Como é que vou ser burlado quanto o meu dinheiro está aqui? E quanto é que tinha depositado? 200. E desses 200 conseguiu obter algum... Nem um dia. Só disse que até eu vir aqui na Procuradoria, já estou aqui. Quero o meu dinheiro só. Os depositantes dizem que o dinheiro cativo foi conseguido com muito esforço, por isso pedem que o mesmo seja devolvido. Fora esse dinheiro da África do Sul, que o meu marido morreu, me deixar aquele dinheiro, levar aquele dinheiro, foi meter no cinema de que apanhar lucros. Afinal de contas, eu estava a entrar no meu dinheiro. Daqui a um dia, ou um mês, ou o quê? Nós só queremos dinheiro. E devolverem pelo menos o valor investido. Pelo menos o valor investido. Enquanto os depositantes aguardavam do lado de fora, a comissão criada para lidar com o processo reuniu-se com o procurador responsável pelo caso. 2 horas depois, veio a resposta. Ainda não há dinheiro para reembolsar. Nós temos que voltar mais daqui a 30 dias, porque ainda estão a investigar o processo, se vai ter desfecho ou não. Então, depois de 30 dias, eles estão a dar esse tempo como tempo de previsão. Eles não têm certeza se vão fechar ou não o processo. E eles dizem que também não podem dizer se o processo vai terminar aqui ou vai sair para outras instâncias judiciais. Então, neste momento, nós voltamos de novo aqui no dia 8 de março. A resposta gerou indignação dos depositantes, que há muito esperam reaver o seu dinheiro. Se é que também o dinheiro já foi usado, que nos digam que nós usamos o dinheiro, vamos devolver no dia X. Em julho de 2016, o Banco de Moçambique cativou as contas da suposta instituição bancária e desencadeou um processo de investigação que visa esclarecer os contornos da operação de angariação de depositantes que recebiam juros mensais estimados em 30%. Mais de 350 trabalhadores dos transportes públicos da Beira paralisaram hoje as suas atividades para reivindicar o corte de todos os subsídios dos seus salários e o pagamento do 13º salário. Os trabalhadores exigem também um afastamento imediato da Comissão de Gestão instalada em 2015. Paralisar completamente as atividades foi o meio encontrado pelos trabalhadores dos transportes públicos da Beira para exigirem explicações junto da direção da empresa das razões que levaram a mesma a cortar na totalidade todos os subsídios dos seus salários do mês de janeiro. Então, ontem, de repente, eles vão pôr o salário base sem comunicar aos trabalhadores. Tiraram todos os subsídios que nós temos. Os grevistas exigem ainda o pagamento do 13º salário do ano passado. Porque o ministro das Finanças disse publicamente que todas as empresas públicas, até a primeira quinzena de janeiro, têm salário completado. Já debateram lá no Conselho dos Ministros. Agora, a TVB em Sofala diz que não tem esse dinheiro. Nós não compreendemos. Os trabalhadores afirmaram que a empresa exige neste momento mais receitas, o que para eles é impossível, dado que atualmente apenas 5 autocarros estão operacional contra uma frota de 20, quando a atual Comissão de Gestão da empresa tomou posse, o que ditou a queda de receita de cerca de 200 mil meticais diário para perto de 40 mil. Os autocarros avariaram e muitos deles apenas por falta de pneus. Para os trabalhadores, esta situação é resultado de uma gestão deficiente. Não está a funcionar esta comissão. Já ficar 3 meses, já desde outubro de 2015, já vai agora a comissão só para 3 meses, agora vão um ano, pouco quase 2 anos. Receberam essa empresa, a comissão, os carros ali andavam, 20 carros por aí, 23 carros, 30 carros, a andar, hoje são 5 carros e veja o estado, como é que está. A greve dos trabalhadores dos transportes públicos da Beira agudizou a crise de transporte nas ligações entre o centro da cidade e os bairros periurbanos. Este foi o ambiente que a STV registrou na terminal de Maquinino ao
longo da manhã desta quarta-feira e, afinal, os utentes dos TPBs nem sequer sabiam que a greve. Até agora não espera, não há transporte. Não há transporte. Eu não sei o que se deve quanto transportes públicos. Tem cartão que não paga, mas bombo. Agora, estou com sofrimento para conseguir esse dinheiro a pagar chave. De onde para aqui? Agora vou conseguir aonde? Estado, que eles já prepararam que nós não podemos pagar mais chapa. Agora por já para frente, posso garantir aqui dia, benzer. E em reação, o governo de Sofala diz que a greve é injustificável e que a atual crise financeira que o país vive e o mundo também é razão do corte de verba à empresa que afetou diretamente os salários dos trabalhadores. Foi na voz do diretor provincial dos Transportes e Comunicações, Elcio Canda, que o governo de Sofala reconheceu que os trabalhadores têm razão na questão atinente ao corte de subsídios e falta de pagamento de salários, apesar de não concordar com a greve. A TPB normalmente tem um subsídio mensal de 6 milhões e 500 mil meticais e tem um fundo de salário que ronda aos 6 milhões de meticais. E neste momento, com a reestruturação através do tesouro do fundo, nós estamos a receber 2,5 milhões de meticais. E isto para um bolo mensal de salário de cerca de 6 milhões, temos um déficit que ronda aos 4 milhões de meticais. O que nós estamos a fazer neste momento para resolvermos esta situação, ao nível da direção máxima, tanto da província assim como do setor, está-se a trabalhar primeiro para vermos como é que podemos ter rapidamente o déficit do valor que nós temos para poder cobrir o pagamento de salário referente ao mês de janeiro. Mas, por outro lado, também há esta inquietação dos trabalhadores que se refere ao 13º salário. Mas, em relação a esta questão, ficou claro que o que estava a acontecer é que a empresa tinha que ter uma capacidade de produção que garantisse o pagamento do 13º. O apelo, o conselho que nós deixamos aos trabalhadores é que efetivamente devem voltar a trabalhar, porque estando paralisada a empresa, isto não resolve o problema. Contudo, os trabalhadores garantiram que a greve vai continuar. Até eles resolverem o problema 13º e repor esse subsídio. Como você disse que trabalha amarrado, esse tempo não é de dar uma mão não, esse tempo dá a mão e força. Uma mão dá a outra, não, as duas mãos lavam-se. Agora essa mão lava sozinha. Comentadores do programa Linha Aberta saúdam um novo formato de diálogo político acordado pelo Presidente da República e o líder da Renamo. Falando na edição de ontem, João Pereira e Simão Nhambe consideram que estão criadas as condições para um processo com melhores resultados. O novo formato do diálogo para a paz foi o tema do programa. Para análise, o painel tinha como convidados o analista político João Pereira e o pesquisador Simão Nhambe. Instados a analisar o novo formato, os dois deram uma nota positiva. Neste momento, eu acho que este é o melhor mecanismo. São poucas pessoas envolvidas, uma interação direta, embora seja por telefone, entre o Presidente da República e o Presidente da Câmara. Os assuntos estão claros, os problemas já foram identificados. Espero agora que tanto a Renamo como a Frelimo encontram, por exemplo, uma solução para o país. Eu quero acreditar que de todos os modelos aplicados na busca da paz nos anos desde 94 para cá, uma coisa que falou foi a questão da reconciliação, sobretudo quando nós olhamos na reconciliação numa única perspectiva, em que depois de uma guerra civil de 16 anos e achamos que a reconciliação cingia-se apenas no apertar das mãos, o abraço entre os beligerantes, esquecendo que de facto tem que se reconciliar todo o povo moçambicano em todas as vertentes. Comparativamente aos anteriores contextos das conversações para a paz, os dois analistas consideram que agora as condições estão mais favoráveis, principalmente porque o chefe de Estado reforçou os seus poderes. Já não existe uma contradição entre o discurso do presidente e o discurso do partido. Há uma clareza de que
temos que ir no mesmo sentido e cada vez mais há de ir nesse sentido. Quando o Presidente começa a mexer na contra-inteligência, por exemplo, dá-lhe a força não só a nível do aparelho do Estado, mas também a nível do aparelho partidário. Lá no ano passado, o que o Presidente da República dizia, sobretudo dentro do seu próprio partido, era contrariado. Nós lembramos muito bem que a Comissão Política, em algum momento, foi despachada para dizer o contrário daquilo que estava sendo eram os pronunciamentos do próprio Presidente da República. E ficou-se sem saber se de facto o Presidente da República tinha o controle total e completo, como se diz, do próprio partido. Mas agora já é possível. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique não acredita no sucesso do novo modelo de diálogo. Conheça os argumentos de David Simango após o intervalo. Bem-vindo ao Pontos de Vista. O Pontos de Vista regressa esta semana com novos convidados. Esta é a fase decisiva. E a própria Constituição da República já diz que as decisões dos tribunais prevalecem. Tomás Vieira Mário. O Conselho Constitucional não foi suficientemente profundo para corresponder ao nível das questões que este processo levantou. Ericino de Salema. O Presidente tem várias oportunidades de fazer mudanças benéficas para o país, mas ou ele está à espera do momento oportuno, ou ele próprio, na minha opinião, ainda não sabe o que pretende. Domingo, às 21h30, aqui na STV. Sim, somos Moçambique. Somos com orgulho que quase não cabe no peito. A nossa história muitas vezes confunde-se com a história do nosso país. Afinal, nascemos e crescemos com o sonho e o suor necessários para todos nós moçambicanos. Temos na nossa pele as marcas de uma caminhada que muitas vezes não foi fácil, mas que sempre foi verdadeira e com o compromisso de fazer o melhor para Moçambique. Sentimos-nos parte integrante da história de vida de cada moçambicano. Os principais protagonistas para as nossas histórias. Histórias onde cada sorriso, cada lágrima, cada laço amoroso, cada notícia, cada momento, tudo nos inspira para continuar a produzir, para fazer uma TV cada vez melhor para o nosso país. Temos o prazer de entrar em casa de cada moçambicano, do litoral ao interior, da capital às zonas rurais. Entramos e contamos histórias reais, histórias fictícias. Regamos os sonhos, expomos realidades, vivemos Moçambique. É através desse prazer de contar histórias que nos sentimos parte integrante de uma revolução. Na verdade, uma evolução vivida pelo nosso país nos últimos anos. Assim somos nós, uma emissora completamente engajada com a responsabilidade de levar Moçambique para Moçambique, Moçambique para o mundo e trazer o mundo para Moçambique. Somos o respeito pelas diferenças, somos a fauna, a flora, a cultura, somos a cara dos jovens e dos mais velhos, somos os homens e as mulheres, somos para ele, para ela, para eles, para todos. Temos no nosso DNA a força de um povo guerreiro, feliz e comprometido com o futuro. E isso faz toda a diferença. Reunimos os melhores profissionais com a tecnologia mais avançada para entreter, comunicar e ajudarmos na educação e na promoção da cidadania. Somos uma TV feita por moçambicanos. Somos uma TV feita para moçambicanos. O tempo continuará a passar e nós, na STV, estaremos sempre juntos convosco, pois ao longo destes nossos 15 anos de história ao seu lado, afirmamos com muito orgulho: somos todos Moçambique. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços.
hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é treina. Mas a minha questão agora é: estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque mesmo o operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Estão ouvindo isto? A quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. De volta às notícias do Jornal da Noite, o presidente do MDM não acredita no sucesso do novo modelo de diálogo. Para David Simango, a solução para a instabilidade política passa pelo envolvimento de todas as forças vivas da sociedade.
Davis Mango, presidente do MDM, começou por mostrar-se satisfeito pelos últimos avanços dados em torno do diálogo político entre o governo e a Renamo, para de seguida mostrar-se preocupado pelo fato dos mesmos não envolverem outras forças políticas e a sociedade civil, fato que para ele poderá, no futuro, criar outras clivagens e o país retornar a outras tensões políticas militares, pois, na sua opinião, o diálogo em curso pode estar a acomodar apenas os interesses de dois partidos. E também realizar comissões ignorando o essencial, que é a revisão da Constituição da República, a redução dos poderes da figura do chefe de Estado, a eleição dos governadores, a autonomia administrativa e financeira dos nossos magistrados. Estaremos a adiar o problema de moçambicano, estaremos a promover uma bomba que a qualquer momento pode explodir. O presidente do MDM voltou a afirmar que acordos telefónicos entre o presidente da República e o líder da Renamo não são suficientes para uma paz efetiva. É preciso escrever, tem que haver um acordo escrito, tem que haver uma coisa clara, tem que haver observadores, tem que haver uma coisa transparente, porque nós, senão, vamos continuar no mesmo processo de ontem, em que se assinam acordos e por detrás disso continuam os conflitos. Os dois partidos continuam armados. Como é que esse processo de desarmamento vai acontecer? Como é que o processo de calar definitivo das armas? Como é que se fará a integração dos militares? Simango lembrou que houve uma causa para a guerra. E esta causa foi resolvida. Portanto, todos hoje estamos, todo mundo hoje, sobretudo as duas partes, estão quietas com relação ao motivo que nos levou à guerra, que é o problema dos processos eleitorais, o problema de querer se governar as 6 províncias, e esse processo onde é que está hoje? O país não pode ficar refém a 2 forças políticas, o país não pode ficar refém a 2 figuras. Por mais boa vontade que haja, por mais esforços que hajam, mas os interesses moçambicanos têm que ser partilhados por todos os moçambicanos. O embaixador da China em Moçambique saúda os esforços para a paz e diz que o combate à pobreza é o caminho para trazer a estabilidade no país. Sun Jian falava hoje na visita que efetuou à Assembleia da República. O diplomata chinês visitou esta quarta-feira a Assembleia da República, onde manteve um encontro à porta fechada com a Presidente do Parlamento, Verônica Macamo. No fim, saudou os últimos consensos entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. O governo chinês está sempre ao lado da parte moçambicana e saúda todos os esforços feitos para a paz e estabilidade. A nossa missão principal é ajudar Moçambique a desenvolvimento e combate contra a pobreza, porque isso são bases essenciais para o país ter mais. Verônica Macamo falou da cidadela parlamentar. A cidadela parlamentar é uma coisa muito importante, porque nós já efetivamente quais são os problemas que nós temos. Só a título de exemplo, os membros da Comissão Permanente não têm gabinete. Imagina a direção da Assembleia, não é um procedimento correto, mas efetivamente. 13 a 17 do mês em curso, com o objetivo de reforçar as oportunidades. E agora o desporto, a Associação Desportiva Coesa, que permita o alcance dos resultados na prova. Os da Associação Desportiva de Macuacua, nos jogos de controlo que tem estado a realizar nos últimos dias. Esta quinta-feira, o recém-promovido ao Moçambola fez um teste com Costa de Sus. Os jogos de controles que nós realizamos, vimos aquilo que a equipe tinha em falta. No primeiro jogo cometemos tantos erros defensivos, no segundo jogo melhoramos muito na parte defensiva, mas cometemos erros claros na finalização. No terceiro jogo a equipe melhorou, tanto no setor defensivo, quer no ofensivo. Falo da movimentação da nossa equipa. A pouco menos de 2 semanas do arranque do Campeonato Nacional, a equipa técnica da Associação Desportiva de Macuacua procura montar uma estrutura coesa que permita lutar pela manutenção no primeiro escalão. O que nós queremos é conseguir a manutenção o muito cedo possível dentro do campeonato. Até agora o enquadramento dos reforços está a ser bem feito. Os reforços que nós chamamos chegaram, enquadraram, lutaram para fazer parte da equipa. Sábado, a Associação Desportiva de Macuacua irá fazer o seu último jogo de controlo, tendo em vista a temporada 2017, diante do Vilanculo Futebol Clube.
Encontro que marca a apresentação da segunda equipa. Recorde-se que esta equipa deverá fazer os seus jogos durante a primeira volta no campo do Chibuto. A STV completa este ano o seu 15º aniversário e para celebrar esta fase de aniversário, no caso dos 15 anos, estão previstas uma série de realizações e eventos durante este período até o 15º aniversário em outubro e com destaque para um espetáculo que vai acontecer no dia 24 deste mês. Somos todos Moçambique. Já lá vão 15 anos. Com muita verdade como notícia, o canal de todos os moçambicanos foi trilhando o seu caminho. Por isso, ao fim de tantos anos, a STV vai juntar os seus telespectadores para todos reviverem memórias, desfrutar Moçambique e festejar em cada evento a escalar o país. E vamos fazer isso, portanto, com uma série de concertos vão culminar então em outubro, que é a data formal em que a televisão, portanto, foi constituída. E porque a STV também é cultura, a festa dos 15 anos irá incluir músicos estrangeiros e nacionais, alguns projetados pelo canal. Portanto, ao longo destes 15 anos, a televisão potenciou muitos artistas, sobretudo na área musical. Queremos vamos lá fazer uma celebração com estes artistas, mostrando então aquilo que é o produto da televisão. Para início das celebrações, que irão decorrer ao longo do ano, a STV preparou um espetáculo musical ao vivo, marcado para o dia 24 deste mês, no Coconut, em Maputo. A STV faz 15 anos, nós vamos fazer 15 eventos e muito mais. Começamos com esse dia 24 de fevereiro, no Coconut Live. Vamos ter lá o Miga Cabral, Stuart Scuma, o Valdemir José e o Grace Ebra. Este é o lançamento dos grandes concertos que vêm por aí. E estamos a trabalhar tudo para uma grande festa. E vai dizer que não vai ser um concerto normal, vai ser a celebração de 15 anos da STV. Então vai ter aquilo tudo que a STV durante esses anos todos vivemos habituando. Portanto, vai ser muito mais do que um simples concerto, vai ser uma festa de celebração como só a STV sabe fazer. As celebrações de mais um aniversário do canal mais visto no país têm como lema Somos todos Moçambique, STV 15 anos. E para ver a seguir o intervalo, as embaixadas dos Estados Unidos poderão pedir as passwords das contas das redes sociais para quem solicitar o visto. É uma informação a desenvolver após o intervalo, mas antes, as previsões meteorológicas para amanhã em quase todas as capitais do país, dia ensolarado. Maputo a registrar a máxima de 35 graus, mínima de 24, Xaixai máxima de 31, mínima de 23 e Mbane com chuvas e máxima de 33, mínima de 23 graus Celsius. No centro do país, a cidade da Beira, Chimoio, Tete e Climane estão com chuvas, máxima 32, mínima de 26 para Beira, Chimoio máxima 28, mínima de 20, 36 máxima e mínima de 24 para Tete e 34 máxima e mínima de 24 para a cidade de Climane. No norte, teremos chuvas também, máxima de 30 graus para Nampula e mínima de 23, máxima de 25 para Lixinga, mínima de 18 e 31 graus máxima para Pemba e mínima de 25 graus Celsius.